Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar mais uma decisão do STJ, mais uma decisão do informativo 691, mais uma decisão com cara de prova, principalmente prova dos concursos da advocacia pública, porque é mais uma decisão que trata da fazenda pública em juízo. Dessa feita, honorários e fazenda pública. Essa decisão é importante para todos aqueles que advogam contra a fazenda, como também extremamente importante para os procuradores que promovem a defesa do ente em juízo. Estamos, portanto, no STJ, informativo 691. Esse informativo é muito importante para a Fazenda Pública. Essa já é a terceira decisão que eu analiso aqui no canal só desse informativo. Segunda turma, honorários e fazenda, processo civil é a disciplina principal do julgado. Processo civil está nas disciplinas que eu considero núcleo duro para os concursos da advocacia pública, então a chance disso cair na sua prova é muito grande. Vamos primeiro dar uma passeada sobre os dispositivos do artigo 85, ou seja, os incisos, parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil, para que a gente entenda a gênese legislativa da fixação de honorários contra a fazenda, para que a gente possa entender depois o que é que foi levado à apreciação do STJ e principalmente como foi julgado. Vamos ao artigo 85, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos. Então aqui estão os parâmetros a partir dos quais o juiz vai decidir o percentual de fixação dos honorários. Ele vai ter que analisar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Muito bem, esses são os critérios do parágrafo 2º que vão fazer com que a autoridade julgadora ou do Poder Judiciário, o membro do Poder Judiciário, seja ele, nesse caso, tanto individual, quando se trata efetivamente de um juiz, quanto nos honorários recursais dos tribunais, seja esse entendimento colegiado, os honorários vão ser fixados entre 10% e 20%, atendidos esses parâmetros. Muito bem, fixa isso aí. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, parágrafo 3º, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos de 1 a 4 do parágrafo 2º. Então isso aqui também vale para a Fazenda. Contudo, serão fixados a partir dos seguintes percentuais. Aí, nas causas contra a Fazenda, o parágrafo 3º entra em complementação ao parágrafo 2º. No caso do parágrafo 3º, o juiz vai ter que analisar tanto esses critérios de avaliação do próprio processo no que diz respeito à fixação dos honorários, quanto os incisos do parágrafo 3º para fixar o percentual de acordo com aquilo que estiver estabelecido ante o valor da condenação ou proveito econômico. Aí o parágrafo 3º diz que o juiz vai fixar mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Aí, inciso 2, de 8 a 10 para 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, acima de 200 até 2.000. Depois, 5 a 8 acima de 2.000 até 20.000 salários mínimos. Depois, 3 a 5 para acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos e depois mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. Então, a depender do valor da condenação ou proveito econômico, o juiz tem percentuais variáveis para a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Então, ele precisa analisar isso aqui para definir o percentual e a variação do percentual nas causas em que a Fazenda Pública for parte vai depender aqui do proveito econômico ou da condenação. Então o juiz ele tem que ir para um dos incisos do parágrafo 3º e fixar os honorários a partir da variação nele contida, né? Por exemplo, uma ação aqui de até 2.000 salários mínimos, o juiz fica limitado a mínimo de 8% e máximo de 10% para a fixação dos honorários sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Bom, esse parágrafo 3º basicamente todo mundo conhece. O parágrafo 4º diz o seguinte, em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, os percentuais previstos nos incisos de 1 a 5 devem ser aplicadas desde logo, quando for líquida a sentença. Então, a sentença é líquida, tem o valor da condenação, você aplica o valor dos honorários, de acordo com os critérios do parágrafo 2º e de acordo com os incisos do parágrafo 3º para definir qual é o percentual.
causas em que a fazenda for parte. Aí, parágrafo 2º. Não sendo líquida a sentença, preste atenção aqui, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos termos previstos nos incisos de 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Aí você pode perguntar, mas por que o inciso 2 diz isso? É óbvio, é lógico. Se as condenações contra a fazenda exigem a aplicação de um percentual que dependa de saber qual é o valor da condenação ou do proveito econômico, se a sentença for ilíquida, eu só posso fixar o percentual dos honorários na ação contra a fazenda quando eu souber o valor da condenação ou do proveito econômico. Quando eu liquidar efetivamente o julgado, é que o juiz vai ter segurança para ir num dos incisos do parágrafo 3º para avaliar os critérios do parágrafo 2º e para definir qual é o percentual do valor dos honorários. Então, se a sentença for ilíquida, não dá para o juiz, antes da sua liquidação, fixar o percentual dos honorários nas ações em que a fazenda pública for parte. Isso é muito lógico. O inciso 2º do parágrafo 4º é muito lógico. Qual a razão desse dispositivo? Simples. Se eu não sei o valor da condenação, que depende de liquidação, eu não sei que percentual do parágrafo 3º aplicar sobre a condenação da fazenda a título de honorários advocatícios. Espero que você tenha entendido. É muito simples esse aspecto. Agora, e se houver apelação de sentença ilíquida? Esse é o problema. Presta atenção que agora surgiu o problema. Eu tenho uma sentença ilíquida, o juiz vai condenar em honorários, mas vai deixar para fixar o percentual do valor dos honorários somente quando liquidada a sentença. Tudo bem. Mas e se tiver apelação de sentença ilíquida? Pois bem, você tem uma sentença ilíquida contra a fazenda, contra a qual foi apresentada a apelação. O CPC prevê o que se chama de honorários recursais. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Parágrafo 1º do artigo 85. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso. Majorará os honorários fixados anteriormente. Ora, mas não foram fixados honorários na sentença ilíquida contra a fazenda? O tribunal vai majorar? A pergunta é, na apelação de sentença ilíquida cujos honorários dependem de liquidação do julgado, como ficam os honorários recursais? Questão muito importante e muito interessante que pode inclusive ser questionamento da sua segunda fase dos concursos da advocacia pública. Eu tenho uma sentença ilíquida, a partir da qual o juiz não fixou honorário porque o honorário depende de liquidação, inciso 2, parágrafo 4º do artigo 85, e aí houve uma apelação de sentença ilíquida contra a fazenda. Como ficam os honorários recursais dessa apelação? A resposta é: não ficam. Presta atenção que isso é retirado desse julgado do STJ informativo 691. Decisão muito importante. Não ficam. O STJ disse o seguinte, ó, não cabe ao STJ, e obviamente se não cabe ao STJ, não cabe ao segundo grau de recurso, nenhum deles, majorar honorários advocatícios ainda a serem fixados em liquidação de sentença na forma do inciso 2, parágrafo 4º do artigo 85 do CPC 2015. Essa é a decisão do STJ, ou seja, se a sentença é ilíquida e os honorários para serem fixados dependem da liquidação da sentença, os honorários recursais não podem ser fixados, não podem ser majorados, tecnicamente, majorados pela instância recursal, justamente porque os honorários não foram fixados lá embaixo, porque dependem de liquidação do julgado. Disse ainda o STJ, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, majorar o que ainda não foi fixado, mas também o artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, deve ser observado inclusive pela instância superior, ou seja, o juízo ainda não fixou qual é o percentual do parágrafo 3º, dos incisos do parágrafo 3º que serão aplicados a partir da condenação da fazenda, a razão pela qual não dá para majorar o que ainda não foi fixado, a razão pela qual o parágrafo 4º, inciso 285, também é de obediência do segundo grau e das instâncias de recurso, das instâncias recursais, inclusive a instância suprema, que é o STJ, quando o assunto é uniformização de legislação federal. Muito bem.
Nesse caso, o STJ, repito, é a instância suprema aqui, não o Supremo Tribunal Federal. O STJ é a instância suprema no que diz respeito à uniformização da legislação federal. Quando chamei o STJ de instância suprema, não quis igualá-lo ao Supremo. O Supremo é Supremo porque uniformiza a interpretação da Constituição Federal. Em matéria de uniformização de legislação federal, nesse caso, o STJ é a última corte de instância nessas matérias. Então, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas porque também deve ele, STJ, obediência ao artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2. Veja que o exemplo que eu estou citando é a partir de uma apelação de sentença ilíquida. A questão chegou lá no STJ que poderia majorar honorários em recurso especial e disse que não poderia fazer porque o julgado depende de liquidação. Mas, no caso apresentado, para ficar mais simples, eu estou falando sobre a possibilidade ou não de se majorar honorários de uma apelação de sentença ilíquida. Embora o STJ tenha falado nele próprio, essa decisão também vale para a instância recursal, que julgará a apelação em segundo grau de jurisdição. Agora, a pergunta que não quer calar: e esses honorários deixam de existir? O juiz, como não fixou os honorários, dada a sentença ilíquida, os honorários recursais, portanto, não são cabíveis? Não é bem assim. A solução dada pelo STJ é essa aqui, ó. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária. Ou seja, o juiz deve buscar um percentual maior de fixação de honorários quando na liquidação houver recurso sem êxito nas instâncias superiores. O juiz ele não pode fixar os honorários aqui a partir de um percentual mínimo e máximo, por exemplo, nas ações até 200 salários mínimos. Ele tem de 10% a 20% sobre o valor da condenação. No momento em que o juiz for decidir fixar entre 10 e 20, ele vai ter que levar em consideração justamente a existência de recurso sem êxito para fixar esse percentual no valor que compense o trabalho do honorário na via recursal também, mas esses honorários não serão majorados na instância recursal. Então, decisão muito interessante, muito importante para a Fazenda e muito importante também para quem advoga contra a Fazenda. Aqui está justamente a aplicação devida, que entende o STJ devida, do parágrafo 4º do inciso 2 do artigo 85. Ou seja, sentença ilíquida, não há fixação de honorários, porque esses honorários dependem da liquidação. Sentença ilíquida contra a Fazenda, não há definição dos honorários, porque esses honorários dependem da liquidação. É justamente com o valor da condenação que o juiz vai saber que inciso do parágrafo 3º aplicar, e aí, sabendo o inciso, ele pode fixar os honorários. Não sabendo o inciso, porque não sabe o valor da condenação, ou seja, a sentença é ilíquida, o juiz não pode fixar os percentuais dos incisos do parágrafo 3º. Então, ele só pode fazer isso depois de liquidado o julgado. Havendo apelação de sentença ilíquida, como ficam os honorários recursais? Não podem ser majorados honorários que não foram fixados ainda pelo juiz de primeiro grau. Razão pela qual disse o STJ que não cabe a ele, portanto, não cabe à instância recursal majorar honorários advocatícios ainda a serem fixados em liquidação de sentença, na forma do inciso 2, parágrafo 4º do 85. Disse isso porque disse também que não tem como majorar o que ainda não foi definido, não só por impossibilidade lógica, mas também porque deve obediência ao 85, parágrafo 4º, inciso 2. Esses honorários deixam de existir? Não. A solução dada ao STJ foi a seguinte: quando o juízo liquidar o julgado e souber o valor da condenação e tiver que utilizar o percentual dos incisos do parágrafo 3º, definir o percentual, ele precisa levar em consideração o trabalho adicional do advogado que teve na instância recursal para defender a sentença ou o julgado que lhe deu razão em primeira instância. Então, basicamente, disse o STJ: ó, juiz, se você na causa até 200 salários mínimos for fixar um honorário de 15%, fixe a mais, levando em consideração justamente o trabalho adicional na instância recursal. Mas a própria instância recursal não vai majorar o que ainda não foi definido, haja vista tratar-se de sentença ilíquida contra a Fazenda, que depende, para conhecimento do valor da condenação e a aplicação dos incisos do parágrafo 3º, da sua respectiva liquidação.
Decisão, como disse, importantíssima, que pode cair na sua prova, e para entender você precisa conhecer o artigo 85 do CPC 2015, bem como a jurisprudência do STJ a respeito. Fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.